Soberano Deus e Pai, Criador, obrigado por mais um dia, meu Pai, esse primeiro dia da semana, onde nos reunimos para memorizar e lembrar do grande amor, através de Jesus, por cada um de nós aqui, ó Pai. E agora, nesse vizinho de noite, ó Deus, possamos nos reunir mais uma vez para crescer no conhecimento cada vez mais da Tua Palavra, meu Pai, para podermos cada vez mais obedecer a todos os Seus decretos. Obrigado, Deus, por nos conduzir, por nos dar esse Teu grande amor, Pai, para que nós possamos ter essa sede pela Tua Palavra. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, ó Deus, que agradecemos e oramos. Amém. 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 Obrigado, Paulo. Amém. Obrigado aos irmãos que estão participando, sejam bem-vindos, né? Hoje o nosso estudo é Gênesis, capítulo 36. Os irmãos já puderem abrir, eu vou colocar o nosso slide aqui. Gênesis, capítulo 36. Vamos ver o tema, né, o assunto de hoje, os descendentes de Esaú. Dando continuidade nesse estudo, né, que a gente tem vindo desde o capítulo 1, desde a criação, né? E aí vimos personagens importantes, Noé, próprio Abraão, Isaac, Jacó, e agora junto com Esaú. E aí a gente vai fechar a participação de Esaú no livro de Gênesis, e aí a partir da semana que vem a gente já vai se voltar diretamente para a família de Jacó, na pessoa de José. Então vamos lá, capítulo 36, né? Antes de a gente entrar lá no capítulo 36, só para a gente poder se contextualizar, a gente viu lá no capítulo 35, versículo 23, que Jacó ele veio, né, a Isaac, seu pai, lá em Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Só para a gente poder entender, Hebron, é aquela terra onde Abraão ele comprou, né? Com a morte de Sara, ele comprou um pedaço de terra lá, um terreno, para justamente onde havia uma caverna, para ele poder enterrar a sua esposa, no caso, Sara. E aqui dentro do contexto, a gente vai observar que Jacó, ao vir de Padarã, ele vem pelas montanhas de Gileade, tem aquela luta com Deus, né, com o anjo de Deus, no ribeiro do Jaboque. Após esse embate, ele encontra o seu irmão, né, e após o contato com o seu irmão, ele atravessa o Jordão até uma cidade chamada Siquém. Acontece aquele fato lá no capítulo 34 com a sua filha, né? Os outros filhos dele, 2 filhos deles vão lá, né? Enganam os homens daquela cidade, e aí o que eles fazem? Assassinam e tomam para si todos os seus bens. Lá no início do capítulo 35, versículo 1, nós vemos Deus chamando Jacó e a sua família para ir até Betel, né? Capítulo 35, versículo 1, e ele manda que Deus, né, Deus manda que Jacó construísse o quê? Um altar, para que a partir dali ele pegasse tudo aquilo que não condiz com a sua vontade, né? Estatuetas, como a gente viu, pegasse e colocasse no tronco de um carvalho, para que a partir daí o povo, no caso a família de Jacó, ela pudesse ser de maneira integral, né? Poder fazer aquilo que Deus estabelecia. Como a gente vê aqui no mapinha, vemos a localização da cidade de Hebron. E aí, justamente, descendo, né, vindo da parte norte, Betel, no caso, o Jacó com a sua família vem até Hebron, onde era a cidade, onde Isaac, já idoso, né, ele estava ainda vivo e aguardando a chegada de quem? De seu filho Jacó. Como a gente viu lá no finalzinho do versículo 35. Lá no versículo 36, a gente vê a descrição do autor de Hebreus, capítulo 35, ainda versículo 29, ele diz assim: velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Um ponto que a gente vai observar no decorrer do capítulo 36, um detalhe que eu vou trabalhar, a gente vai observar que nós vemos descrito no capítulo 35 a ida
né, de Jacó até o seu pai. A gente não vê essa descrição referente a quem? Referente a Esaú. Mas a gente vai perceber que ele vai estar junto, né, com seu irmão na morte do seu pai, mas não só ele, mas toda a sua família, toda a sua propriedade também vai estar lá nesse momento, como a gente vai ver na descrição. Então, indo para o capítulo 36, versículo 1 ao versículo 3, né, a gente vai ver a seguinte descrição. Capítulo 36, Gênesis 36, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, Ada de Esaú, desculpa, até o versículo 3, perdão. E aí a gente vai dar uma seguinte vista aqui, que ele, né, o Esaú, tinha quantos filhos? E quais eram os nomes desses filhos que ele descreve aqui? Ele vai falar a partir do versículo 4 e 5. E aí a gente tem os seguintes nomes. O primeiro, que é o primogênito, é Elifaz. Segundo, Euel. Terceiro, Jeus. Quarto, Jalão. E o quinto, Corá. Apesar, né, que, como a gente vai ver já já, ele descreve que ele teve não só filhos, mas também filhas. Como a gente já viu, né, no decorrer do contexto de Gênesis, esse período que eles estão vivendo é o chamado período quê? Patriarcal. E justamente por isso eles vão citar o quê? Os filhos, e eles deixam de lado a questão das filhas. Lembra aquela situação de Jacó? Quando nós vimos a descrição que ele pega as esposas, naquela noite difícil que ele teve, pega lá as servas, pega Lia, Raquel, os filhos, e ele atravessa. A descrição lá diz que ele o quê? Atravessou os filhos. Mas a gente sabe que de Lia ele tinha uma filha, chamada o quê? Diná. E justamente por causa desse contexto, ele vai citar em relação à questão dos homens. Para os irmãos, em caso de curiosidade, para saber o significado dos nomes, eu trouxe aqui descrito, se você quiser anotar. Primeiro é o Elifaz. Elifaz significa Deus, aliás, desculpa, meu Deus é vitorioso. Elifaz, meu Deus é vitorioso. Ela tem uma variante de meu Deus é puro ou meu Deus é reluzente. Mas a mais aceita é Deus, meu Deus é vitorioso. Reuel, que é o segundo, o significado do nome dele é amigo de Deus. Reuel, amigo de Deus. O terceiro, o Jeus, é que Deus ajude. Que Deus ajude. O quarto, que é o Jalão, segundo alguns pesquisadores ou comentaristas, não tem uma tradução ou um significado certo. Então, eu preferi não colocar, para não colocar algo que não condiz, ele não seja condizente com o significado da palavra. Assim mesmo, o próprio Corá. Corá, muitas pessoas traduzem ele, que é uma tradução que não é tão aceitável no meio dos estudiosos, que é careca ou calvície, no caso de Corá, o quinto filho de Esaú. Então, não é uma tradução, um significado que é muito aceito, mas muitas pessoas usam esse significado, ou calvície ou careca. E aí, como a gente vê lá no final do versículo 5, diz assim: são estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E aí a gente pode ver que provavelmente a gente consegue imaginar, por exemplo, quando vê essa expressão nasceram na terra de Canaã, quanto tempo Jacó ficou lá na terra de Padarã? A gente viu lá em aulas anteriores, cerca de quantos anos, mais ou menos? Contando
a ida para casar com a Raquel, depois mais tanto tempo, depois do casamento de Lia para pagar o dote, no total... 21. 20 anos, 20 anos. Errei, falei 21. Não, tranquilo. É isso aí. Colocando a margem de erro para cima ou para baixo, dá exatamente isso. Então, 20 anos. Então, ele, no caso, o Esaú já era casado muito mais tempo do que quem? Do que Jacó. Lembra? Quando a desculpa de sua mãe para mandá-lo lá para Padarã, ao invés de ela dizer, não, é porque o Esaú quer matá-lo, né? Então é melhor tu mandar, não. Disse, não, olha, se vir uma outra cananeia, se ele casar com uma cananeia, aí vai ser frustrante para mim. Eu, como mãe, estarei extremamente triste. Aí o que eles fazem? Mandam Jacó para onde? Para Padarã. Então, nisso, o próprio Esaú, provavelmente, os filhos de Esaú já eram mais velhos, bem mais velhos, não tão mais velhos, mas bem mais velhos do que os filhos de Jacó. E esses filhos que a gente tem na relação aqui, os 5, eles, segundo o texto, eles nasceram aonde? Na terra de Canaã. Então, provavelmente, a partir daí, ele deve ter ido lá para a terra de Edom, que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Só passando aqui. Agora, um detalhe só para a gente poder compreender, porque, como a gente vai ver hoje, lá no versículo 6 e 7, pode criar-se um certo conflito de entendimento na nossa cabeça ao ver o que vai estar discriminado no versículo 6 e 7. E aí, eu vou trazer alguns textos só para a gente poder refletir e ter uma clareza. Espera aí, então, Esaú, nesse momento, ele está indo para Edom, ou como alguns historiadores comentam, dizem, não, ele estava em guerra, e aí, por causa dessa guerra, ele foi até Jacó, e aí depois ele vem e volta, porque o seu pai está prestes a morrer. A gente só vai entender isso rapidamente. Lá no capítulo 32, quando Jacó está retornando de Padarã, lá no versículo 3, ele envia mensageiros. E ele envia mensageiros, se você olhar lá no capítulo 32, versículo 3, quando ele envia mensageiros, ele envia mensageiros atrás de Esaú aonde? Aonde que Esaú estava quando ele envia mensageiros? Em lá Edom? no 32... Oi? Edom? Edom. Ele envia lá para Edom. Como diz aqui o texto, como você falou, Lica, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, a terra de Seir, o território de Edom. Território de Edom. Alguns comentaristas trabalham dizendo que nesse momento aqui, no capítulo 36, foi o exato momento em que Esaú pegou a sua família, pegou suas propriedades e se mudou lá para Edom. Eles afirmam nesse momento, quando Jacó, isso eu estou comentando só para você entender, eu vou já deixar claro dentro do que eu olho no texto, dentro do que o texto nos deixa claro. Então, alguns historiadores dizem que ele, quando estava lá com aqueles homens em batalha, os 400 que foram até Jacó, ele estava em batalha lá para conquistar o espaço lá em Edom, lá em Seir, né, nas montanhas de Seir. Agora, observe comigo. Quando a gente observa isso lá no texto, a gente vai perceber que Jacó, ao vir de Padarã, alguns dos seus filhos são pequenos, eles têm animais, mulheres, servos, e é só para a gente refletir. No decorrer da aula, a gente vai observar isso. Será que seria conveniente Esaú levar o seu irmão, já que ele estava batalhando, segundo alguns historiadores, naquele encontro com os 400 cavaleiros que vão com ele? Será que seria conveniente ou era adequado ele levar a família do seu irmão para o fronte, se caso ele estivesse em batalha? Provavelmente não. Então, provavelmente não. E é o que nós vamos observar quando ele trabalha, né? Daqui a pouco a gente vai observar que essa característica provavelmente ela não é aceitável, de acordo com o texto. Agora, observe comigo no versículo 1, versículo 19, lá no versículo 43, uma ênfase que é dada a quem?
a Esaú. Uma ênfase que é dada em relação a Esaú. Versículo 1. Alguém pode ler para a gente? Versículo 1. Qual é a ênfase que é dada a Esaú, lá no versículo 1? De qual capítulo? No capítulo que a gente está, capítulo 36. Desculpa, eu esqueci de falar. 36, perdão, Giovanni. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Edom. Aí lá no versículo 8, Giovanni, só aproveitando a viagem. Versículo 8. Microfone. O microfone estava fechado, Giovanni. Por isso que Esaú, que é Edom, frisando de novo que ele é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Isso. Versículo 19 diz assim, ó: são estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é quem? Ele é Edom. Versículo 43, lá no último versículo, fechando o capítulo, ele diz assim: o príncipe Magdiel e o príncipe Irã são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. E aí a gente vai observar um detalhe bem interessante, porque o autor, de maneira proposital, ele chama Esaú e atribui o nome dele ao quê? A Edom. Esse que é Edom. E aí um ponto que é claro dentro da história, o que significa a palavra Edom? A gente vai ver os dois lados, né? A parte do local, da região onde ele vai se estabelecer e o que a gente já viu até o momento. Por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 25, versículo 25, você puder ir lá, Gênesis capítulo 25, versículo 25, qual era a característica visível de Esaú quando ele nasce? Capítulo 25, versículo 25. Ele é ruivo. Ruivo, revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. O termo usado para vermelho, né, é a palavra terminada em Edom. Então, dá a ideia de vermelho. A palavra Edom, ela significa vermelho. Olha um outro detalhe bem interessante. No mesmo capítulo 25, lá no versículo 29 e 30, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se de... Chamou o cozinhado de quê? Edom. Edom. Qual era a Edom. característica do cozinhado? Verde? Vermelho. Vermelho. Então, olha só, a mesma situação. Então, ele era ruivo, de aparência ruiva, cabelos e pelos, né? Diz que o texto que ele era revestido de pelo, né? Castanho avermelhado ou vermelho, e o próprio alimento que o irmão dele fez, ele depois chamou a comida, né? Aquele cozinhado de Edom, vermelho. E um ponto, já te passo a palavra, Paulo, um ponto importante que a gente vai ver aqui também dentro dessa mesma ideia, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês, que Esaú, então, segundo o texto, o autor, que escreve do futuro, considerando a referência no passado, já usando esse termo pelo que era chamado, ou pelo que era conhecido também Esaú, que é quem? É Edom. E ele habitou aonde? No chamado Monte Seir. Está aqui, ó, onde a gente vê aqui no mapinha, ó, o Monte Seir. Então, essa região aqui embaixo era chamado de Edom. Os nascidos em Edom eram chamados de Edomitas, né? Que eram os descendentes de Edom, ou de Esaú. E uma característica bem interessante, não dá para ver aqui, mas no mapinha, quando eu mostrei umas 2 aulas atrás para vocês, essa região ela é repleta, eu vou trazer uma foto, né? Uma imagem, ela é repleta de formações rochosas.
E sabe qual é a cor? Mais ou menos a cor dessa rocha que se encontra nessa região, já que o nome Vermelho. dela é Edom, Vermelho. vermelha. Então, olha só, ou é pelo cozinhado, ou é pelos cabelos, ou seja, lá pela localização que ele escolheu para estabelecer a sua casa. Então, tudo é vermelho. Seja pela história do cozinhado, seja pelos pelos, né, pela aparência dele, né, seja pela região onde ele estabeleceu para criar a sua família, para desenvolver a sua casa, também é conhecida como Edom. E aí, como a gente vê lá no capítulo 36, versículo 9, ele conclui, nesta, aliás, é a descendência de Esaú, olha lá, pai dos Edomitas no monte Seir. O que você ia perguntar, Paulo? Comentar? Fica à vontade. Então, o que eu ia comentar, você acabou de falar dos Edomitas aí, é que, como você fez a leitura do 43, versículo 43, finalzinho do capítulo que a gente está nele, na NVI ele diz isso aí, né? Os Edomitas eram descendência de Esaú. Então, você acabou de, na sua explicação toda já foi. Isso. Eu só explanei assim para a gente não dizer, ó, era edomita só por causa do cabelo. Não, acho que edomita não. Então, tem essas três características. Por quais delas a gente não sabe. Mas a região foi dada justamente atribuída a Esaú. Né? Então, Esaú. você fala, esse nome, Edom, foi atribuído em função, então, quando Esaú teve ali nessa região de Seir, eles estabeleceram ali, aí ficou como Edom ali. Isso, tanto é que eu vejo isso, Paulo, pela ênfase que o autor dá, né? A gente vê 4 vezes a citação, e das 4 a gente tem 2, né? Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. E aí, no versículo 9, ele enfatiza mais uma vez, aí trabalhando essa questão. Então, provavelmente, o autor, ao repetir, está atribuindo a nomenclatura a chamar Esaú. Agora, o nome... Né? Alguém dizer, por que Edom? Por que não é um outro nome? Talvez pela questão das rochas, ou pelo próprio Esaú, que como o autor diz que é Edom, ou atribuindo a um fato que aconteceu na vida dele lá atrás, do cozinhado vermelho. Nesse sentido, a gente não vai saber, mas é só para a gente poder ter um conhecimento a respeito dessas características. Tá bom? Isso aí também é outro nome para Edom, né? Oi? Seir também, que é o Monte Seir, é outro nome para Edom, né? Seir, a gente vai ver que era o nome de um patriarca que habitava nessa região, que tanto é que a gente vai ver, não sei, na leitura quando os irmãos fizeram, não sei se muitos de vocês se perguntaram, peraí, o que Seir tem a ver aqui com a genealogia de Jacó, tem a ver com a genealogia aqui de Esaú? A gente vai ver que vai entrar essa genealogia alheia à linhagem de quem? Alheia à linhagem de Jacó, né? A linhagem de Isaac. E aí a gente vai perceber por quê. Eu vou trabalhar com vocês isso já já. Só passando aqui. Então, quando a gente lê lá o versículo 6, a gente vai perceber que Esaú, após a morte de Isaac, ele vai se apartar de seu irmão. Versículos 6 e 7. Alguém pode ler para a gente? Versículo 6. Um voluntário ou uma voluntária. Versículo 6, por favor. Vou ler, Alessandro. Fica à vontade, Dani. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Isso, obrigado, Dani. E aí, como a gente percebe, após a morte de Esaú, após a morte de Isaac, Esaú, ele decide se apartar do seu irmão. A gente já vai ver como eu posso dizer, a razão, o motivo pelo qual ele decidiu fazer isso. Mas, como eu já explanei logo antes para vocês, muitos, né, comentaristas ou historiadores dizem que Esaú, nesse exato momento, com a morte de Isaac, é que Esaú vai pegar sua família e vai destinar para onde? Lá para
Edom, lá para os montes Seir, lá para a região de Seir. O que me chama a atenção dentro desse comentário, ou dessa abordagem, é justamente o quê? Quando a gente lê lá no capítulo 33, versículo 12, 33, 12, a gente fez essa aula lá, que eu dei aquelas duas aulas, 32 e 33. No 33, 12, ele diz assim, Esaú dizendo a Isaac, a Jacó que está chegando lá de Padarã, né? Acabaram de fazer as pazes, ele recebe os presentes do seu irmão, né? Jacó insiste, ele vai lá e aceita. E aí, no final disso, versículo 12, ele diz, disse Esaú, partemos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Ou seja, ele queria acompanhar Jacó até onde? Até onde ele estava, ou seja, lá em Seir. Agora, olha só o que Jacó vai dizer para ele. Aliás, vamos dar uma continuada aqui. Versículo 15. Versículo 15. Já a gente vê a resposta de Jacó. Versículo 15, 33, 15. Respondeu Esaú, então permite que eu te deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Então, para Jacó, bastava o quê? Bastava ele ter o quê? Resolvido essa questão dele com o seu irmão. E na resposta que Jacó dá para ele anteriormente, no versículo 13, ele diz assim, porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e eu tenho comigo ovelhas, vacas de leite, se forçadas a caminhar demais, em um só dia morrerão todos os rebanhos. Versículo 14. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando a pouco, no passo do gado que vai à frente, e no passo dos meninos, até que cheguemos a meu senhor aonde? Aonde que Esaú está no capítulo 33, versículo 14, onde ele está residindo? Seir, né? Em Seir. Em Seir. Então, é estranho a gente usar essa questão. Eu vou continuar aqui no versículo 33, eu só estou explanando para os irmãos que muitas vezes a gente precisa estar olhando para o texto. Eu sei que muitas vezes recursos históricos, né? Mas a gente precisa se apegar. Como a gente está estudando desde o início, a gente sempre puxando atrás para entender o contexto, nos ajuda a ter um entendimento mais claro, não baseado na nossa opinião, mas baseado naquilo que o próprio texto ensina, né? Olha o que ele diz lá no versículo 16. Versículo 16. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho onde viera. Então, Esaú voltou para onde? Ele voltou para Canaã? Não, ele voltou para Seir. Aí alguém pode parar e perguntar assim, e por quê? Que aqui no versículo 6 a gente percebe que Esaú ele está com todas as suas propriedades, como ele mesmo diz no versículo 6. Mulheres, filhos, filhas, todos os seus servos, o seu rebanho, o seu gado, a sua propriedade, tudo que ele tinha adquirido. Por que está tudo lá? Porque provavelmente, o que ele fez? Ao saber que o seu irmão estava lá, e ao saber que seu pai estava prestes a morrer, se você percebe lá no versículo 29, quando Isaac morre, os dois, seja Esaú, seja Jacó, estavam lá. Para quê? Para sepultá-lo. Então, provavelmente, Esaú, assim que chegou em Seir, daquela viagem lá, vinda de Jacó, ele deve ter preparado tudo e ter ido em direção de onde? De Canaã, para guardar o quê? O adormecer do seu pai, para que quando ele morresse, os filhos, assim como o próprio irmão deles, os sobrinhos, estavam todos aonde? Lá, ao lado de quem? Ao lado de Isaac. Diga, Dani. Esaú foi buscar mulheres no meio do povo de Ismael, não é isso? Isso, foi uma esposa só. Pelo menos é o que a gente tem descrito. Isso. Será que a distância dele não era assim, um propósito de Deus para que o povo de Israel
não se juntasse com as mulheres, né, vindas de Ismael, porque não era um desejo de Deus? E lembrando, hein, Dani, que Jacó, ele já estava estabelecido lá em Betel, né? Ele chegou nesse encontro que a gente leu no capítulo 33, ele atravessa, né, o Jordão e se estabelece em Siquém. Aí acontece aquela situação da filha dele estar passeando ali próximo daquelas cidades vizinhas, e acontece aquela situação fatídica, né? De ela ter sido abusada pelo príncipe daquela cidade, né? Chamado Siquém. Então, a questão da própria Canaã, ela era perigosa por si só, porque a vizinhança de Jacó, independente do seu irmão estar perto ou não, ela era bem delicada, né? Os cananitas em si, mas provavelmente, o ponto que a gente pode observar, lembra? Quando eu li nos textos, Esaú, ele queria estar próximo de quem? De Jacó. Tanto é que ele quer levá-lo para Seir. Aí Jacó disse, não, olha só, minhas crianças são pequenas, minhas vacas estão dando de mamar, então se eu exigir muito, eu vou perder todo o meu rebanho. Aí, ok. Então, Jacó foi para perto do pai, no final do capítulo 35, como a gente viu. Provavelmente, Esaú sai de Seir e se estabelece lá, provavelmente, dentro do que eu consigo observar no texto, aguardando a morte do pai, que era iminente. Era uma questão de tempo o falecimento dele. Então, provavelmente, ele se locomove até lá para esse aguardo. E aí a gente pode imaginar, agora sim, Jacó e Esaú vão viver em plena harmonia. E aí vem o versículo 7. E aí, qual foi o motivo da decisão de Esaú? Lembra? Não foi uma decisão de Jacó, para não imaginar, não, meu irmão, ele não quer morar comigo, ele não gosta mais de mim, assim, ele está remoendo aquilo lá do passado. Não. Olha só o motivo, versículo 7. Qual foi o motivo que levou Esaú a tomar essa decisão? Eles dois juntos possuíam muitas coisas, né? E não podia desenvolver no lugar, não é isso? Justamente. Aí a gente pode ver que a permissão de Deus, Deus deixou, porque em um dado momento, quem ia enxergar isso? Como enxergou? O próprio Esaú. O próprio Esaú. E foi iniciativa dele se apartar de quem? Do seu irmão. Não foi briga, não foi discussão por causa de herança, não foi porque os meninos ou as esposas, não. Ele viu, como a gente pode perceber no versículo 7, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentar. Olha a grandeza dos dois, em termos de propriedade, em termos de bênção. Então, não dava para eles viverem no mesmo ambiente, né? A vegetação que estava ao redor deles era incapaz de sustentar os rebanhos de um e do outro. Então, alguém precisava tomar a decisão, e quem fez isso foi Esaú. E aí é o que a gente pode ver a providência de Deus nesse sentido, né? De ele, no coração dele, tomou a decisão. E, ou seja, ele saiu de perto do seu irmão em paz. Não teve intriga entre eles, desarmonia. Era uma questão justamente de sobrevivência do seu rebanho, dos bens que ele havia adquirido. E aí ele toma por decisão voltar para onde? Provavelmente ele voltar para onde ele já habitava, que era Seir. Deu para ficar claro, Dani? Irmão Alessandro, diga, Giovanni. está repetindo Gênesis 13:6, Abraão e Ló. A mesma situação. Entendeu? E aí que eu ao ler o texto, como eu falei agora, é uma iniciativa de um, né? Não vai ter ressentimento, não vai ter resquício de ódio. Por quê? Porque um viu a necessidade, o que ele fez? Se apartou. Ele volta, né, para onde ele já habitava. Abraão também aconteceu a mesma coisa com Ló. E Abraão mandou Ló escolher, para onde tu vai, eu vou para o lado contrário. Isso. Olha só aqui, eu trouxe no nosso ponto 2, até aqui no versículo, nessa primeira parte, está tudo tranquilo? Deu para entender? Eu não vou entrar profundamente na genealogia, né? Mas eu vou explorar alguns pontos bem interessantes para a gente poder ter uma clareza a respeito da estrutura do capítulo. Para isso, eu vou pegar alguns textos históricos fora de Gênesis, mas citando citações em relação a edomitas, relação entre edomitas e israelitas, só para a gente poder entender. Até aqui, tranquilo? Alguma outra questão que a gente pode aprender junto?
Ok. Então, vamos lá para o nosso segundo ponto. A gente vai ver a chamada descendência de Seir. Espera lá. Abraão, não. Isaac tinha algum filho por nome Jacó, o outro, né, Esaú, e tinha um terceiro filho chamado Seir? Não. E aí, o que é que a gente vai observar? Como a gente está vendo essa imagem, essas aqui são as montanhas de Edom. Aí você pode prestar atenção na cor da rocha, né? Ela é um pouco avermelhada. É justamente daí que vem o nome Edom, né? O vermelho, como eu comentei para vocês. A região, não tem como a gente precisar exatamente a questão do nome. Mas um ponto que a gente vai observar, versículo 20, capítulo 35, aliás, perdão, capítulo 36, versículo 20, diz assim, ó: são estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. E um ponto que a gente vai ver, por que que essa genealogia desse homem chamado Seir, ela está incluída aqui nesse capítulo 36. Por que que ela está citada junto com a genealogia, né, de Esaú? Porque Esaú começa, né, na parte inicial, versículo 1, vai até o versículo 19, e a partir do versículo 20, a gente vai ver a citação do autor de Gênesis a respeito de uma linhagem de um homem chamado Seir, que é alheio à linhagem de Jacó, Esaú e Isaac. E aí um ponto que a gente vai ver é que existe uma ligação entre as duas linhagens. Alessandro, Oi? é a minha internet que você está falando? Oi? Não entendi. Minha internet ou essa está falhando? Estou ouvindo falhando. Todo mundo está me ouvindo bem? É a tua, Dani. Sim, estou ouvindo bem. Certo, Vamos então é a lá. minha. Tranquilo. Então, existe uma ligação entre as duas linhagens. Vamos abrir lá no versículo 22. Alguém lê para a gente? Versículo 22, do capítulo 36. Gênesis 36, 22. Versículo 22. Estes Foram os filhos de Lotã. Ori e irmã, Teminá era irmã de Lotã. Aí a gente tem um nome de uma jovem chamada Tímna. Versículo 22, que é a irmã de quem? De Lotã. Ou seja, ela é filha de Seir. Coloca aqui. Então, é citada, lembra? A genealogia normalmente cita o nome de quem? Dos filhos, considerando o contexto que a gente está, que é um contexto patriarcal. Ao citar, ao autor descrever na genealogia ou na linhagem de Seir essa jovem, significa que tem um propósito pelo qual eles estão colocando, né? Estão inserindo, estão destacando o nome dela. Voltando nos versículos, lá no versículo 12, capítulo 36, versículo 12. Um outro voluntário aí para ler para a gente o versículo 12. Vamos ver qual é a ligação que existe entre essas duas linhagens. Timã, né? Tiná era concubina de Eliafaz, filho de Esaú, e teve de Eliafaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Ok. Então, essa jovem, que era filha de Seir, ela era concubina de quem? De acordo com o texto. Elifaz. Elifaz era o filho... Em que ordem lá de Esaú? Ele era o primogênito. Ele era o filho primogênito. Aí você já começa a entender por que tem a linhagem de Seir incluída posteriormente à linhagem de Esaú. E se você perceber, eu vou já mostrar aqui, você vai perceber que provavelmente, então, Esaú, ao ir para lá, ele pegou seu primogênito e casou com uma das filhas daquele que habitava na terra, provavelmente aquele que estava mais tempo na terra, Seir. Lembra lá aquelas situações que a gente viu de Rebeca e Isaac,
aquela situação de Abraão e Sara. Então, provavelmente, ele cedeu a filha para o primogênito de Esaú, considerando toda a sua riqueza, o tamanho das suas propriedades, a quantidade de servos, os soldados, modo de dizer, os guerreiros que ele tinha na sua casa. E aí, provavelmente, ele fez o quê? Uma aliança junto com Esaú, casando ou entregando a sua filha. Por quê? Porque ela não era esposa. Ela não era esposa, porque provavelmente ele já era casado. E aí ele cedeu a filha como concubina. Então, ela não era casada com ele, porém ela tinha o que com ele? Ela tinha um filho. Um outro ponto que a gente vai observar, só passando o slide aqui, ó, a gente vai ver que o versículo 20, como ele descreve, são estes os filhos de Seir. A palavra, né, a palavra oreu, como ele fala lá no versículo 20, são estes os filhos de Seir, o oreu. Uma tradução mais assim aceitável para oreu é buraco ou caverna. Aí por que buraco ou caverna? Porque aí justamente é o que eu trouxe essa imagem que vocês estão vendo aí, ó. Eles habitavam ou construíam as suas casas nas rochas, lá no Monte Seir. Então, quando fala oreu, né, está trabalhando a ideia de que ele e os seus filhos, eles habitavam em cavernas, ou eles escavavam na rocha, lá no Monte Seir, as suas casas. Agora, um ponto que a gente vai observar, lá em Deuteronômio, se você puder abrir, será que essa aliança que esse homem chamado Seir fez com a casa de Esaú, será que ele foi muita vantagem? Será que ele teve muita vantagem quando ele fez isso? Olha lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 12. E aí a gente vai ler o 12, depois o 22. Alguém pode ler para a gente? Deuteronômio, capítulo 2, versículo 12, depois o versículo 22. Os horeus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhe tinha dado. Olha 22, só. né? 22. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-se desposados, habitaram no lugar deles até este dia. Olha só. Então, ele casou a filha com um dos principais daquela cidade, e depois que a aliança foi pactuada, o que eles fizeram com o passar do tempo? Eles desapossaram, ou seja, tiraram eles das suas casas, os perseguiram e os mataram. Acabaram com quem? Com os horeus. Ou seja, olha só a ambição, né? O crescimento, tudo aquilo que eles fizeram em relação à questão. Então, eles foram para lá, a terra não era deles. Fizeram um pacto, né? Aliança, considerando o tamanho de Esaú, e aí ele vai lá, entrega a filha, e está tudo bem aqui entre nós. Só que com o passar do tempo, como está descrito na palavra, o que Esaú e seus filhos fizeram? Acabaram com os horeus. Na medida que eles foram crescendo, eles foram ocupando os espaços, e aqueles que eram, né, os donos da terra, tanto é que lá no versículo 20, aqui como a gente vê no texto, enfatiza muito bem que eles eram o quê? Moradores da terra. A terra era deles. Só que Esaú chegou lá, junto com a sua família, e aos poucos ele foi o quê? Desapossando, ou seja, tirando aquelas pessoas e matando, como o próprio texto narrado por Moisés, um outro livro também narrado por Moisés, diz que ele acabou com os horeus. E aí a gente vai ver aqui no segundo ponto também o chamado reinado de Edom. E aí um ponto que me chamou a atenção lá no versículo 31, voltando lá para Gênesis 36, versículo 31, são estes os reis que reinaram na terra de Edom. E olha a ênfase que o autor dá.
antes que houvesse rei, aonde? Sobre os filhos de Israel. Então, antes que houvesse reis em Israel, o que havia lá em Edom? Reis. Tanto é que no final do versículo 31 até o versículo 43, ele vai citando rei após rei, rei após rei, que se levantou aonde? Lá em Edom. Agora, um ponto que eu achei bem interessante em termos para o nosso conhecimento e para ver o futuro dessa relação, Esaú, Jacó, ou seja, os israelitas e os edomitas, como é que era a relação entre Israel e Edom? Como era a relação entre Israel e Edom? Lá em Números, capítulo 14, abram comigo lá, Números, capítulo 14. Moisés ele vai citar um fato de que quando os israelitas saíram do Egito, eles precisavam pegar uma estrada chamada Estrada do Rei. Só que para chegar nessa estrada chamada Estrada do Rei, eles precisavam passar por dentro de uma província, de uma nação chamada Edom. E aí Moisés ele vai mandar mensageiros para pedir autorização. E aí, nesse texto que a gente vai ler de Números 20, 14 ao 21, nós vamos ver lá qual foi a resposta do rei Edomita para a nação de Israel que está saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Versículo 14. Números, capítulo 20, versículo 14 ao 21. Diz assim, ó. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos teus poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Versículo 18. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Aí Moisés vai insistir, versículo 19. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Versículo 20, a resposta de Edom. Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Ou seja, eles foram armados na segunda, quando diz assim, mão forte, aquela expressão, Barbosa, de que eles foram armados até os dentes, literalmente. Porque qualquer reação que eles tivessem, eles iam colocar o fim no conflito ali mesmo, né? Então, olha só, os edomitas, nesse contexto, enquanto Israel está saindo do Egito, eles já são um reino estruturado, eles já são um país, né? Então, eles já têm uma estrutura, né, de uma governança, né, sendo gerida pelo rei, por um exército e etc. Então, eles não permitiram que isso, no caso o povo, adentrasse a nação para que ele pudesse pegar uma estrada chamada a Estrada do Rei, que era uma estrada neutra e segura, né, que dava um acesso mais rápido à terra prometida. Agora, um outro detalhe. Será que Israel deixou isso barato depois que ele se estruturou? Abram comigo lá em Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 18.
1 Crônicas, capítulo 18. Claro, tem outros trechos, tem outras passagens, mas eu selecionei essas duas para a gente não se prolongar muito. Capítulo 18, versículo 11 e 13. Diz assim: os quais também o rei Davi consagrou juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Aqui, no caso Davi, ele está consagrando os despojos, ouro e prata, que ao guerrear com Edom, com Amaleque, cadê os outros? Moabe, Amon, contra os filisteus, aquilo que ele conquistou de ouro e prata, ele está consagrando, né, como fruto da batalha, da vitória que ele alcançou sobre essas nações. No versículo 12, diz assim: também Abissai, filho de Zeruiá, feriu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Versículo 13, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então, a gente pode perceber que a relação entre Israel e Edom, ela não era amigável. Por quê? Porque, provavelmente, pelas decisões que Esaú tomou, a vida espiritual dessa nação, ela foi o avesso daquilo que Deus esperava, né? E de maneira propositada, como a gente viu lá atrás, o fato das duas propriedades serem muito grandes e a terra não suportar, eles se apartaram de maneira natural, né? De maneira natural. E aí, para a gente finalizar, no versículo 43 do capítulo 36, aí eu abro para os irmãos, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. E aqui, no capítulo 36, a gente, em diante, do 37 em diante, a gente já não vai ver a figura de quem? De Esaú. A gente fecha, e aí o autor descreve justamente mostrando isso. Eu trouxe essas passagens para a gente ver a relação futura e como é que era a conduta, né? A postura de Edom, seja em relação a Israel, seja em relação ao próprio Oreu, né? Que era Seir, dono daquela região, que era o habitante bem mais antigo do que o próprio Esaú. Abri aqui para os irmãos, para comentários, perguntas dentro disso que a gente observou, algo que não ficou claro. Fiquem à vontade. Alessandro. Oi, pode falar, mano. Então, é interessante essas passagens que colocou aqui, porque o autor de Gênesis aqui é o próprio Moisés, né? E a gente vê ali as coisas acontecendo com ele, porque ali onde nós vemos em Crônicas, né? Primeira Crônicas? Não, Primeira Crônicas não, acho que foi Deuteronômio. O momento que ele vai lá e os edomitas não deixam eles passarem, né? Moisés que tá com o povo, números. Né? Uhum. Números, né? Isso, números 20. Foi a última passagem que colocou aí. Eu acabei não anotando aqui que eu estava... Mas em números. É interessante porque Moisés deve ter escrito isso aqui depois. Então, a gente vê ele tendo todo esse entendimento, né? Da história, né? Sim. Como você colocou aí. E para a gente ficou bem explanado. Então, ele depois escreve aqui, com certeza, né? Você vê que para ele ficou bem explanado o motivo pelo qual ele não conseguiu passar com o povo de Israel ali. Isso. Naquela região ali. Para ver como é que era a relação deles, né? Mesmo lembra quando ele começa a falar lá do teu irmão Israel. Uhum. Eles nem lembravam mais, tanto é que ele ameaça na base da espada, né? Da arma, para não deixar passar. Se não é para... A gente vai até vocês e vai com a mão forte, ou seja, vai carregado de arma, né? Para justamente não permitir. Se tentar, vai morrer.
Em outras palavras, né? Davi? Essa relação da geração de Jacó e da geração de Esaú é para se cumprir uma promessa, né? Que foi dito para Rebeca, que são dois reis que iriam lutar, que estavam lutando no seu ventre. Então, logo, com o passar dos anos, teria esse conflito entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Isso se cumpre na palavra, isso se cumpre na Bíblia. E é interessante notar que a história é passada de geração em geração. Então, provavelmente, né, os descendentes de Esaú sabiam do que aconteceu entre ele, o Esaú e seu irmão Jacó, da promessa, né, e do que foi feito para o seu irmão Jacó. Então, essa história ela se propagou com o tempo, se tornou uma lenda entre eles. Então, eles sabiam que na promessa, os descendentes de Esaú iriam servir Jacó, iriam servir os descendentes de Jacó. Eles sabiam disso, porque a história é contada e passada para as gerações. Então, eles sabiam disso. Então, no momento que eles se opõem à passagem deles, é justamente, primeiro, porque o número de pessoas são milhares. Ali eram 1 milhão de descendentes de Jacó. Então, era um grupo enorme, uma população gigantesca. Passando por Edom, eles não iam confiar nisso. Eles não iam confiar, achando que eles iam passar só por passar, já sabendo das histórias dos seus ancestrais. Eles saberiam que poderiam correr o risco de ser subjugados. Uhum. E é interessante que eles são frutos de um povo que foi dizimado. Essa genealogia que tem aí de Seir, esse povo foi dizimado pelos descendentes de Esaú. Eles foram dizimados pelos descendentes de Esaú. E eu não sei se eu não prestei atenção, não sei se tu chegou a dizer a referência bíblica, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 2, né? Que fala sobre... versículo 12, se eu não me engano, que fala que o povo os descendentes de Esaú dizimaram toda aquela geração ali. Eu fiquei atento na aula de hoje, porque eu queria saber a origem disso aí. Eu queria saber a origem disso aí, porque eu já tinha visto ele citar na Bíblia, mas nunca me pesquisei, né? Aí eu tava aqui na expectativa de saber mais ou menos a origem dele. Para ele estar citado na Bíblia, acreditava eu que teria alguma origem em algum descendente, né, ancestral de Abraão. Mas, enfim, não tem. Não. Um detalhe importante que a gente pode ver, né, por exemplo, como tu falou dos Oreus, que ele exterminou, e os Edomitas eles foram quase extintos por Davi. Um príncipe escapou, ele escapa, né? Lá em Reis, acho que 1 Reis, capítulo 9, capítulo 10, ele cita, ele foge para o Egito, aí depois que Davi morre, Abner morre, aí ele volta para Edom, onde outras pessoas também tinham fugido, e aí depois de anos já ele estava casado, tinha filhos se eu não me engano, com a irmã do faraó. E aí ele, por desejo de vingança, ele fala para o faraó, me permite voltar para minha casa. E aí o faraó permite que ele volte. Ele abre mão da família e volta. E aí ele foi um dos principais, assim, uma pedra no sapato do Salomão, no decorrer do reino de Salomão, um príncipe chamado Haddad, né? Não, nada a ver com o candidato ao governo de um determinado estado, mas se chamava Haddad, né? E aí ele era edomita e ele perseguiu muito o Salomão, né? Ele foi realmente Deus, assim, contribuiu por causa da idolatria, da desobediência. Então Deus permitiu que ele assolasse o reino de Israel, trazendo muito prejuízo para o reinado de Salomão. Ok? Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário, algo que não ficou claro, irmãos?
Eu só queria só rapidinho citar uma situação que o Sandro colocou, né? Quando o Jacó ele retornou para a sua parentela, Esaú, como bem colocou o Sandro, os filhos dele já eram adultos, já, porque ele casou muito primeiro que Jacó, então eles já eram adultos, eles já tinham uma estrutura muito grande, até porque ele herdou tudo que era de Isaac, né? Herdou tudo. E aí, quando a família de Jacó desceu para o Egito, eles ficaram ali somente eles. Aí eles se estruturaram primeiramente e tiveram príncipe, reinos, primeiro que o povo de Israel, né? Então, isso permitiu o fato de ele ter descido para o Egito, né? A família, né, de Jacó desceu para o Egito, e eles terem ficado na região, permitiu eles se desenvolverem e se formarem como reino, porque eles não estavam cativos, né? Eles não estavam cativos. Então, formaram como reino. E em relação ao povo de Israel, eles acabaram tendo os primeiros reinos e os primeiros príncipes. Davi, eu pesquisei aqui o Oreu e Orim, dá a entender que a origem deles são egípcias. Talvez então seja da geração de Ismael. Não, acredito que é uma origem bem mais antiga. Ismael, ele é filho de Abraão. Sim, então, e o Abraão, que é neto que é filho da egípcia, aquela escrava, ele foi depois para o Egito lá, né? Eu sei só que esse aí é bem mais antigo, bem mais antigo. Ele é bem mais antigo. Então, tanto é que Esaú, ele vai na casa de Ismael e pega uma das filhas dele para ser sua esposa, né? Então, é uma relação bem recente, né? Relação bem recente. A gente pode ver que os moabitas, né, e os amonitas, eles ficavam ao norte ali, né? Eram os principais aliados dos edomitas. Então, os descendentes de Ló, não é isso? Quando saíram, que as filhas deitaram com o pai, então gerou lá os amonitas e os... Acabei de falar os dois. Os amonitas e os moabitas, né? Que ficavam ao norte, que eram os principais aliados dos edomitas. Ok? Então, vamos fechar com a oração final, se ninguém mais tiver alguma pergunta ou comentário. Como diz o professor Enio, né? Ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada, mas quero crer que o professor esclareceu direitinho aí. Não, deu para esclarecer, sim. Graças a Deus. Se alguma irmã estiver grávida aí, tem bastante nome para escolher aqui hoje, viu? Irmão, excelente aula. Depois de uma aula dessa e de um comentário desse com o Davi, o que temos a falar? Nada. É bater palma. Graças a Deus. Só assimilar. Graças a Deus. Olha, Alessandro, Fala, eu quero agradecer pelo empenho e a dedicação de vocês, tanto de você como do Davi. É interessante essas histórias. E a gente vai aprendendo, né? Porque eu vou falar assim, ô povo ruim, hein? Vai achando que isso era bom, que não era, não. O cara dava casa, dava comida, no fim os caras matam, quer exterminar todo mundo. Então, assim, o que a gente aprende com isso, né? Então, assim, a grande lição dessa história, né? Graças a Deus tem essa história para nós, né? E graças a Deus que nós temos o Novo Testamento, né? Glória a Deus. Porque, olha, o povo sofreu, viu? Achando que foi fácil para eles, não foram, não. E às vezes a gente reclama, né? A gente não tem nem um pouquinho dessa perseguição que teve no passado. Mas obrigado aí, meu irmão. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Obrigado. Graças a Deus. O irmão Valdivino. Acho que o irmão Valdivino caiu. Vamos lá, vou fazer a oração final. Oremos. Ó Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos deu nesse primeiro dia da semana, de podermos Te adorar, Te glorificar, estarmos, Senhor, diante da Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, de celebrarmos, Senhor, a ceia, de podermos depositar no Teu altar as nossas ofertas, de poder cantar, entoar louvores, de poder buscar a Tua presença por meio das orações. E agora, Senhor, nesse horário da noite, Tu nos deu a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos e sermos fortalecidos, Senhor, pelo Teu ensino. Somos gratos pelo aprendizado. Eu sou grato, Senhor, a Ti por ter a oportunidade de servir aos meus irmãos e poder também, Pai,
ser servido por eles quando eles estão ensinando. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos abriu por meio do Zoom, de podermos, mesmo distantes, mas unidos no mesmo Espírito, e sermos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, através da palavra, sermos edificados, crescermos espiritualmente, conhecermos mais a respeito da história registrada pelo Teu servo Moisés lá no livro de Gênesis, e assim também aprendermos lições para o nosso dia a dia, valorizando cada vez mais, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, e que possamos exercer e colocar em prática, Senhor, todos esses atributos no nosso dia a dia com os nossos irmãos. Louvamos o Teu nome, te agradecemos, que Tu possa nos dar força, Senhor, para vencermos no decorrer dessa semana, e que tudo aquilo que fizermos, pensarmos ou agirmos, Senhor, seja conforme a Tua vontade para louvor da Tua glória. Nos dê uma noite de descanso, que o Teu refrigério esteja sobre a casa de cada um, e que juntos, Pai, possamos ser perseverantes na prática da Tua palavra e no cumprimento da Tua vontade. Te louvamos por Jesus, te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito por nós, te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu fará, e que possamos manter sempre viva a nossa confiança e esperança em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amanhã às 7h30, então. Amém, mano. Obrigado. Que bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anaíde. Manda no zap, Giovanni, manda no zap a programação, Giovanni. Então, manda lá. Amanhã às 7h30, ele, Matheus e Alan com o Thiago. Renato, Boa, pessoal. Tudo de bom. Boa noite, Vai Valderiza. migrar. Boa noite, Dani. Cuidado com o concorrente, hein, pessoal? Boa noite. Valdão, Aê. Dani, Bahia. Amanhã, Barbosa.